Her arrival has cast a very long shadow. She's barely looked at you this evening, has she? May I warn you of something? My brother can feel cursed, that love is doomed for him. I don't like the fabric. Maybe one day you'll change your taste. Maybe I like my own taste. Just enough to get you into trouble. Perhaps I'm looking for trouble. Stop. Se fosse possível filmar uma poesia, provavelmente o resultado dessa aventura seria o documentário Visage Village. Vous êtes venu. Je dis bonjour qu'aux jeunes. Bah oui, parce qu'ils sont à ta taille. Chaque visage a une histoire. Je sais pas quoi dire. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Metrópolis. E vamos começar o nosso programa de hoje com as estreias dos cinemas e um filme que está marcando, infelizmente, a despedida do ator Daniel Day-Lewis das telonas. Diz ele que não vai fazer mais cinema. O filme se chama Trama Fantasma, que é de um diretor bastante conhecido e aplaudido, que é o Paul Thomas Anderson, mesmo diretor de Bug Nights, Magnólias, Sangue Negro, Vício Inerente. O Daniel Day-Lewis, ele faz um estilista nos anos 50, que veste a elite britânica, manipula todo mundo, até que ele encontra uma mulher bastante forte, inteligente, que vira musa e amante dele. Vamos ver. You look beautiful. Very beautiful. I have things I want to do. Things I simply cannot do without you. Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. Every piece of me. Why are you not married? Pois é, o filme concorre a 6 Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor para o Paul Thomas Anderson, melhor atriz coadjuvante, a moça aí que faz a alma, e melhor ator para Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, que já tem 3 Oscars na prateleira dele. Ele ganhou o Oscar por Sangue Negro, também dirigido pelo Paul Thomas Anderson, Lincoln e Meu Pé Esquerdo. Se ele ganhar esse, vai ser o 4º Oscar da carreira, não é nada pouco, não é? Vamos para outro filme, se chama Pequena Grande Vida, de um diretor também super aplaudido, que é o Alexander Payne, diretor de filmes aclamados como Nebraska, Os Descendentes, Sideways, entre umas e outras. Nessa aqui, o Payne explora o inusitado, mais uma vez, numa comédia com o Matt Damon. Aqui na história do filme, a ciência evoluiu a ponto de encolher as pessoas de forma irreversível para adotar um estilo econômico de vida. O problema do personagem do Matt Damon é convencer a esposa dele, que é vivida pela Kristen Wiig, a encolher também. Leisureland's where you want to be. In Leisureland, you're 100,000. O outro filme que nós vamos destacar aqui para vocês é A Grande Jogada, de um diretor... É o primeiro filme, na verdade, que ele está dirigindo, que é o Aaron Sorkin. Ele é conhecido como roteirista e foi premiado, inclusive ganhou o Oscar por A Rede Social. O filme tem na atuação a Jessica Chastain, vivendo Molly Bloom, que é uma esquiadora que, após um grave acidente, acaba indo trabalhar como garçonete em Los Angeles. Lá ela conhece um produtor de cinema que organiza jogos de cartas clandestinos que ela passa a coordenar. This is a true story, but except for my own, I've changed all the names. And Molly, my weekly poker game is moving to the Cobra Lounge. You'll help run it. Directors and business titans. E alguém aí estava sentindo saudades de filme argentino? Eu estava, sempre estou. Acho que desde o ano passado não vinha nenhum. Acho que talvez seja o primeiro que esteja estreando neste ano. Eu estava de férias, não sei se estreou algum nesse tempo que eu estive fora. A estreia do filme se chama Minha Amiga do Parque. Na verdade, é uma coprodução da Argentina com o Uruguai. É um drama bem peculiar dos nossos hermanos. Liz é uma mãe que está mental e fisicamente cansada por demanda aí do filho e por estar sozinha, já que o marido viaja, é um marido ausente. Ela começa a frequentar o parque, então, para aliviar as tensões. Lá ela conhece Rosa, que é o oposto dela, é uma mulher pragmática e de caráter duvidoso, vamos dizer assim. É um olhar sobre a condição feminina. Te confieso que la idea de tomarme una cerveza a esta hora me gusta, ¿eh?
E agora vamos falar de um documentário que eu gosto muito, acho um documentário de primeira, que é o Visage Village, está concorrendo, inclusive, ao Oscar de melhor documentário este ano, está sendo bastante elogiado aí por onde passa. O nosso colaborador, o Sérgio Roveri, recomenda. Vamos ver? Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble. Bah ouais, c'est ça le point de départ. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des images ensemble, mais autrement. Se fosse possível filmar uma poesia, provavelmente o resultado dessa aventura seria o documentário Visage Village, em cartaz aqui em São Paulo. Durante 18 meses, a cineasta francesa Agnès Varda e o artista francês J.R., eles percorreram a França a bordo de um caminhão gigante, que também era um estúdio fotográfico, e de uma grande impressora. E eles fotografaram dezenas de anônimos desses lugarejos, que são os villages do título, ampliaram essas fotos e colocaram essas fotos em locais que tinham um apelo afetivo para aquele morador. Merci d'être venu. Je dis bonjour qu'aux jeunes. Bah oui, parce qu'ils sont à ta taille. Chaque visage a une histoire. Je sais pas quoi dire. É como se aqueles lugares que o J.R. e a Agnès Varda estivessem visitando, de alguma maneira estivessem sendo salvos ou preservados. Uma outra coisa que é muito interessante é o relacionamento entre eles. A Agnès Varda está com 89 anos, é um dos grandes nomes do cinema francês, e J.R. tem só 33, é um garotão, praticamente, né? Que nos últimos anos se tornou um dos artistas mais conhecidos e respeitados do mundo. Eles têm, talvez pela diferença de idade ou pela diferença de formação, alguns pontos de vista que são conflitantes, e esse conflito entre eles é resolvido de uma maneira muito engraçada. Ça c'est très bien imprimé sur des petites assiettes de porcelaine. É quase como se uma avó estivesse fazendo uma viagem com o neto, e às vezes a avó se cansava, e às vezes a avó ficava mal-humorada, e o J.R. ele conseguia driblar tudo isso. J'y réponds à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre, les photographies, pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire. Sem querer dar spoiler ou contar o final, mas eu acho que uma das cenas mais bonitas, porque a Agnès Varda ela passa o filme inteiro pedindo para que o J.R. tire o chapéu e o óculos, que é uma coisa que ele não faz nunca, né? E ele abre uma pequena concessão para ela, e eu não posso contar o que é visto nesse momento. É um filme sublime, é um filme desses que você sai do cinema realmente com o coração em festa, porque além da beleza plástica do trabalho desses dois grandes artistas, você tem o convívio de duas pessoas muito interessantes e muito curiosas. En fait, tu vois flou et t'es content. Et toi, tu vois tout foncé. Et tu es content. Ah, parce qu'elle essaie de me faire enlever les lunettes. Un visage, c'est beau. Le but, c'est le pouvoir de l'imagination. Olha, é um documentário muito bom, Metrópolis recomenda mesmo. Agora, aproveitando o embalo da segunda temporada da série Jessica Jones, que a Netflix vai lançar no dia 8 de março, vem aí a nossa dica de quadrinhos. Ela é uma ex-super-heroína. Jessica Jones resolveu levar uma vida comum, se é que isso é possível. Ela virou investigadora, mas o passado continua batendo a porta. Alias foi publicada no Brasil entre 2013 e 2005, teve uma republicação e agora ganha um belo encadernado da Panini com as 10 primeiras edições. O título, escrito por Brian Michael Bendis e desenhado por Michael Gaydos, ganhou alguns dos principais prêmios dos quadrinhos americanos e serviu de base para a série da Netflix. Esqueça as tradicionais histórias de super-heróis. Alias é um material adulto que vai te surpreender. Notícia da literatura. O escritor e crítico literário Davi Arrigucci será o patrono da 13ª edição do Flipossos, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Arrigucci foi professor de Teoria da Literatura na Universidade de São Paulo, ganhou o prêmio Jabuti por Achados e Perdidos, melhor livro de ensaios de 1979 e o prêmio APCA de 1987 pelo livro Enigma e Comentário. O Flipossos vai acontecer entre os dias 28 de abril e 6 de maio com o tema A Literatura e Outros Saberes.
E agora de volta com o cinema. Neste domingo termina o Festival de Berlim, na Alemanha. 8 filmes brasileiros estão participando de mostras paralelas entre ficções e documentários. Alguns você até já viu aqui no Metrópolis. Um deles foi aplaudido de pé na apresentação de ontem. É o documentário O Processo, dirigido por Maria Augusta Ramos. A cineasta acompanhou durante 2 semanas os bastidores do impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. E a cerimônia do Oscar está cada vez mais próxima. Vai ser no domingo, dia 4 de março. Por isso, amanhã, o Cine Caixa Belas Artes, aqui em São Paulo, preparou uma programação especial chamada E o Oscar não vai para... Entendeu a brincadeira? O Noitão, com filmes varando a madrugada, de sexta para sábado, vai apresentar grandes filmes que passaram quase batidos na premiação. Veja só a lista dos injustiçados. Sociedade dos Poetas Mortos, do Peter Weir, Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, Um Sonho de Liberdade, de Frank Darabont, além de Apocalipse Now. Exatamente. E é justamente com uma cena do filme de Francis Ford Coppola que terminamos o Metrópolis de hoje. Tchau, até amanhã. Romeo Foxtrot, shall we dance?